Nas últimas semanas, a crise humanitária na Síria voltou a ganhar projeção na imprensa internacional, com levas de refugiados abandonando o país em direção principalmente à Europa. A imagem de um menino sírio morto em uma praia da Turquia virou símbolo da tragédia. É sobre esse assunto que o Horizonte Notícia Entrevista recebe hoje o professor de Relações Internacionais, Jorge Lasmar. Professor, bem-vindo. Obrigado. Professor, gostaria que o senhor contextualizasse um pouco, para quem está nos assistindo, a questão da grande demanda de sírios deixando o país, e é um movimento que já acontece há mais tempo. Desde o início do conflito, há 4 anos atrás, na verdade... 2011. 2011, então. Nós temos um problema de pessoas que perderam suas casas, que foram perseguidas, ou por um lado ou por outro do conflito, e que têm tentado deixar a região em busca de condições mais humanas, mais dignas de vida, né? E, na verdade, essa questão dos refugiados não é só a Síria, uma série de pessoas têm vindo dos conflitos no Afeganistão e dos conflitos africanos também. Então, esse é um problema que já vem há bastante tempo. Na Síria, qual que é a situação atual, o cenário lá atual? A Síria enfrenta hoje um cenário de guerra civil, em que praticamente o Estado deixou de desaparecer, em que eu tenho a luta de diversas facções diferentes lutando pelo poder. Então, mesmo com as intervenções internacionais que estão ocorrendo, os apoios, a situação é extremamente grave e difícil. E, por enquanto, a gente ainda não vê uma possível solução, uma saída para esse conflito que já se arrasta há anos. Infelizmente, não. Há toda a mobilização da sociedade internacional, mas há um medo muito grande de uma intervenção mais direta. Há uma série de interesses em jogo em que os países apoiam um lado ou outro do conflito, o que evita com que eles cheguem a um acordo de como atuar na região. Sim, é uma situação realmente muito difícil, né? E com isso, cada vez é um número maior de sírios, no caso, procurando a Europa, tentando essa acolhida, essa nova vida. Exatamente. E com o agravamento do conflito na Síria esse ano, o número praticamente triplicou em relação dos anos anteriores. E é por isso que tem visto esse volume muito grande de refugiados que têm tentado buscar a vida melhor, não só na Europa, mas na Turquia, no Líbano e em outros países também, inclusive no próprio Brasil. São quantos em média? Os últimos dados que eu vi das Nações Unidas é que o mundo hoje possui em torno de 58 milhões de refugiados. Nossa. É o maior número desde a Segunda Guerra Mundial. Nem a própria Segunda Guerra Mundial produziu um número de pessoas da Síria locais. E de outros países. De outros países, mas na verdade 90% desses refugiados vêm de 3 ou 4 conflitos. O conflito no Afeganistão, o conflito na Síria e no Iraque e alguns conflitos africanos. Então, um número assim muito alto e uma questão muito complexa também. Extremamente complexa, porque envolve uma série de questões humanitárias, financeiras, econômicas. O vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, considerou se tratar de uma crise humanitária e política sem precedentes na Europa, essa questão especialmente da Síria, e apelou para encontrar respostas europeias para um problema que não pode ser resolvido por estados independentes, mas como um todo. Como o senhor avalia isso? Esse é um dos maiores problemas que a gente tem visto na resposta. A gente não tem visto uma resposta da União Europeia. O que nós temos vendo é um país tomando uma medida, outro país tomando outra. Então a Alemanha agora vai receber um número maior, os outros estados. E o que acontece é que eles ficam julgando a responsabilidade de um país para o outro. O que acontece no âmbito da União Europeia é que quando esses refugiados chegam na fronteira, o país responsável por processar esses pedidos de refúgio são os países das fronteiras. E que têm legislações próprias também. Legislações próprias. E muitas vezes esses refugiados não vão ficar nesses países, eles vão buscar outros países. Eles procuram principalmente a Alemanha, a França e a Suécia, que são países ou que já possuem um número muito grande de imigrantes, ou que têm uma legislação acolhedora para esses refugiados. Então, o que acontece é que os países de destino falam que o problema maior é dos países que estão recebendo diretamente na fronteira, os países de fronteira falam que são dos países de destino. Sim. E o problema não é resolvido. Mas o pior é que não se está procurando combater a causa desses refugiados, que são exatamente esses conflitos, como o conflito na Síria. A questão da guerra. Exato. Né? Como a gente falou anteriormente. A guerra civil perdurar, os conflitos perdurarem, os refugiados vão continuar aparecendo.
Sim, e a gente vê também muitos imigrantes tentando entrar nas fronteiras em carros, caminhões, escondendo em veículos, enfim, na França teve um problema também, em outros países, em situações que eles também correm risco. Essas situações de desespero extremo, são famílias que perderam as suas casas, perderam todos os seus bens, muitas vezes não possuem dinheiro ou documentos sequer para provar a sua identidade, e que na tentativa de conseguir salvar os seus filhos, as suas famílias, tomam medidas desesperadas para tentar ir para uma região que não tenha um conflito. Várias famílias tentando sair, né, de botes, barcos, enfim, superlotados, e a gente já teve a informação de vários, né, acredito que centenas de que já afundaram. Só esse ano foram 2.800 mortes de pessoas tentando cruzar a fronteira e entrar dentro da União Europeia. Existe um outro problema também, que são as pessoas que se aproveitam desses refugiados vendendo essas travessias ilegais, muitas vezes com condições de segurança mínimas ou até inexistentes. Sim. Eles cobram uma fortuna, condições precaríssimas, e acabam resultando nessas tragédias. E agora a França também se posicionou, né, a Alemanha também, diante de uma situação mais grave, né, e quase incontrolável, que eles precisavam mesmo se posicionar. E a Europa foi um pouco omissa, né, em deixar tanto tempo sem uma solução, sem uma ação mais concreta. Essa é uma situação extremamente complexa, porque de repente você tem um número muito grande de pessoas ingressando no seu país, vindo de regiões de conflitos. Então existem considerações de segurança, por exemplo, se eles podem ser terroristas, membros da Al-Qaeda ou do Estado Islâmico, que estão disfarçados. Existem questões econômicas, de como conseguir emprego para essa população no momento que a economia mundial se encontra, de certa forma, em crise. Moradia, escolas. Você entra em questões culturais de preconceito, né? Nós vimos alguns casos lastimáveis, por exemplo, na Alemanha, em que os centros de refugiados foram incendiados, né? Essas pessoas atacadas. Então, é um problema muito complexo que envolve uma série de lados, de políticas diferentes. Então, os estados tiveram muito medo de tomar uma medida, mas chegou num ponto sustentável, e a situação humanitária fala muito mais alto do que essas questões econômicas. Sim. Agora, o Brasil, antes mesmo da Europa começar esse posicionamento um pouco mais forte, né, nesse sentido, o Brasil ele já vem acolhendo há mais tempo pessoas da Síria, né? E aqui também em Belo Horizonte, facilitando a concessão de vistos, acolhendo essas pessoas em paróquias, em centros, enfim. Temos também haitianos em Belo Horizonte e pessoas da Síria também. É verdade, o Brasil está no que se chama da Rota dos Refugiados, é um país que acolhe os refugiados. É o país da América Latina que mais recebeu, mas os números ainda são considerados muito modestos, em torno de 8 a 9 mil refugiados no ano passado. Agora, o caso do Brasil é muito interessante, porque ele tem sido citado, inclusive na imprensa europeia, como um exemplo de acolhimento aos refugiados. Países como a Alemanha, a França, por exemplo, vão cobrar de 200 a 400 euros para receber o pedido das famílias, de famílias que muitas vezes perderam tudo, enquanto que os brasileiros recebem, emitem os vistos com uma certa facilidade. E a imagem do garoto Aylan Kurdi, né, de 3 anos, deitado ali na praia, uma imagem que provocou dor, mobilizou todo mundo. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Ela se tornou símbolo dessa tragédia, né? Mas após também tantas mortes. Aquela foto é algo lastimável, terrível, né? Algo que a gente não... realmente chocante. Mas o que me deixa mais triste é o fato de que precisou chegar naquela foto para ver essa mobilização. Porque, como nós dissemos, é um problema que já vem há mais de 4 anos acontecendo. Várias crianças já morreram. Várias crianças, várias famílias, né, já, infelizmente, morreram nesse processo, dessa travessia. E foi preciso cair na mídia, haver essa articulação muito forte para poder convencer os governos a tomarem medidas mais fortes. Sim, agora com a força econômica, a Alemanha ela pode receber cerca de 500 mil de refugiados por ano, né, a médio prazo, afirmou o vice-chanceler e ministro da Economia, Sigmar Gabriel. E a Alemanha também ela deve receber esse ano 880 mil
pedidos de asilo 4 vezes mais, um número maior do que o ano de 2014. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Esse ano realmente houve um aumento muito grande. Essa crise a gente tem visto pelo aumento da intensidade do volume de pedidos e de refugiados. É um processo complicado porque quando os refugiados chegam, eles precisam ser processados para ver se eles realmente são refugiados, se tem um elemento de perseguição. Isso tudo demora tempo, exige uma capacidade de processamento. Mas a questão é que a Alemanha, sozinha, enquanto Estado, tem um limite do que ela pode fazer. Aí volta naquilo que falávamos. É preciso uma ação coletiva de todos os Estados, dividir as responsabilidades, mas principalmente começarem a atuar nas causas do conflito e evitar e tentar solucionar o conflito na região em que acontece, na Síria, no Afeganistão e nos outros locais. O Papa Francisco também, essa semana, se posicionou pedindo que algumas paróquias e santuários acolhessem esses imigrantes. Essa foi uma medida louvável do Papa, eu espero que sirva de exemplo, né, não só para os católicos, mas para toda a comunidade internacional, porque realmente a situação humanitária dessas pessoas é terrível, né? Famílias que perderam tudo, que não têm dinheiro, não têm nenhuma situação, estão se deslocando por um deslocamento extremamente difícil, muitas vezes condições precárias, e chegam num país completamente desconhecido, com uma cultura diferente, que não falam a língua. É realmente assustador e difícil. Então é importante atender a questão humanitária também dessas famílias. Muito feliz, né, esse pedido do Papa Francisco num momento como esse, de acolhida, de solidariedade, principalmente daqueles que podem, né, e que têm aí o coração aberto para isso, né? Com certeza. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu é que agradeço. O Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Até o próximo programa.